Olá. Tchau. Olá, tudo bem? Você provavelmente está vendo a reprise da live que fizemos dia 25 de agosto. Essa live é com a professora Ivana Rocha e nós estamos falando sobre produção de texto. Produção de texto é um dos desafios que a nossa educação básica tem nos dias de hoje. Aponta essa necessidade e mais ainda, várias avaliações também demonstram que os nossos alunos ainda estão com um nível de produção de escrita abaixo, aquém daquilo que deveriam estar. E hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre produção de texto. A Ivana Rocha, mestranda, está aqui, é mestranda da Unesp, do campus de Marília, aluna da professora Eliane Saravalli, orientanda da professora Eliane Saravalli. A Ivana hoje é professora do 5º ano. Há alguns anos ela está com esse ano específico, mas tem experiência na coordenação pedagógica, na administração mesmo de uma escola e na gestão de projetos de acordo com os princípios, eu gosto sempre de falar isso, e recebendo orientação da fonte, que é a Escola da Ponte, né? Teve o prazer de ter essa contribuição excelente na sua formação. Participa do GEADEC, que é da Unesp, é o grupo de estudos da Unesp, e também participa do LPG da Unicamp, da Faculdade de Educação da Unicamp, como professora colaboradora. Boa noite, Ivana. Boa noite, Maria. Obrigada mais uma vez, né? Esse dia aí que a gente se organizou para estar aqui, né? Se colocando para poder compartilhar um pouquinho do que a gente estuda, do que a gente vive, né? A gente que se preocupa, gosta tanto, né? Gosta de toda essa movimentação da educação, né? E é muito bom. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu falo assim, ó, já deixo um oi para todos que estão aí, porque alguns falaram assim, na outra você não me falou oi, você... Aí às vezes para de subir aqui os comentários e eu nem vejo mais quem tá. E eu fico morrendo de medo de mexer e zangar tudo. Falei, deixa eu deixar do jeito que Não, é difícil, viu? A gente sempre deixa escapar alguém. Não é agradável, né? Lógico. Bom, então, olha, não sei se ficou acho que teve umas questões que vieram depois, né, Maria, muito bacanas para que a gente pudesse pensar também esse segundo encontro, né, continuar na mesma linha, mas pensar esse segundo encontro, mas se tiver alguma questão aí, tenha paciência que a gente dá um jeitinho de ver para poder dialogar um pouquinho sobre, né, Maria? isso mesmo. Olha, para vocês que estão entrando aqui, o que que nós vamos fazer? A Ivana vai fazer uma retomada rápida, né, do que nós conversamos no mini curso, no primeiro dia do mini curso, e depois ela já entra com o assunto e temos a intenção de responder uma das perguntas que foi encaminhada, que é da Carol Sandrone. Uma pergunta muito pertinente, viu, Carol? Sim. Eu não vi se você entrou ainda, Carol, mas assim que a Ivana fizer essa retomada, ela vai fazer essa pergunta. Para vocês que estão aqui, se vocês têm interesse em mini curso de produção de texto, por favor, manda mensagem para a gente poder avaliar se vocês querem a continuidade, se a gente pode preparar outro material em relação a isso, né? Porque o que que a gente faz? A gente aprende também quando ensina, quando dá aula, e a gente conta com o interesse de vocês. Se houver interesse, nós vamos nos aprofundando cada vez mais nessa área para trazer uma contribuição, tá bom? Ivana, Vamos lá.
Maria, por favor, me interpele também, viu? Sim, senhora. Falei para Maria, pessoal, que eu falei, nossa, Maria, eu assistindo, eu falei, eu converso muito, falo muito. Se por acaso você precisar me, né, falar alguma coisa, eu acredito, bom, acredito que você vai dar as suas, já dá, né, as suas contribuições também. Carol, muito obrigada pela sua questão. Eu fico até feliz porque, assim, aquilo que eu estava pensando, eu acho que já vinha também muito né, em relação à questão que você colocou, mas de pensar mais propostas ainda que pudessem, assim, eu falo nos inspirar, não gosto de falar só dar exemplo, né, Maria, dar modelo, não é modelo, é nos inspirar para que a gente consiga pensar nessas propostas dentro da nossa realidade. E na nossa realidade, eu falo, até mesmo no nível que os alunos estão de desenvolvimento da escrita, né? Quando eu trouxe propostas aqui no outro grupo, eu falei muito de propostas da área da qual eu estou agora, né? Então, de crianças que já estejam alfabetizadas, né? Mas a gente vai vendo que o processo, né, para que isso possa ocorrer, acaba sendo muito semelhante, se não o mesmo, né? O que nós conversamos semana passada, né? Sobre essa questão da produção textual ser uma atividade acadêmica complexa, né? Então, ela não é algo simples para se pensar e para se fazer, né? Nós colocamos a questão do raciocínio lógico e das operações de pensamento envolvidas nesse processo de produção de um texto, né? Então, onde o aluno ele tem que classificar as informações que ele vai colocar ali, ele tem que resumir, que é observar os dados principais, né? Ele tem que se imaginar muitas vezes dentro da situação, ou se imaginar como personagem, se for um texto narrativo com personagens, como que o personagem se sentiria para poder produzir, então, as melhores falas, para poder produzir, então, e pensar nas melhores ações. Ele precisa fazer um planejamento, né? Não, isso, né? Uma das nossas práticas também, né? Dentro do colégio americano do qual eu tô, que a gente foi construindo, sabe, Maria? Eu acho legal, importante eu colocar isso aqui. Eu, enquanto professora, tanto que é uma das coisas que eu quero pesquisar, são mais detalhes sobre a produção de texto, mas também eu estou dentro de uma escola que também toda a orientação pedagógica se importa muito com isso. Então, eu tenho mais uma graça de construir isso junto com alguém, né? Então, a gente vem conversando ao longo desse tempo que sempre, né, sempre esteve, mas ao longo desse tempo que eu estou lá, a gente vem conversando bastante sobre essas estratégias que podem ajudar. Então, um planejamento do texto, sabe? E isso é muito também pertinente que o aluno pense, que o aluno faça. Então, ele é uma atividade acadêmica muito complexa, né? Então, ele passa ali, né, por processos de pensamento que não são processos de pensamento simples. E isso a gente foi colocando, né? E assim, nós estamos falando, né? Quando eu apresentei propostas semana passada, Maria, e as propostas que vinham justamente com esse convite, como você pode motivar, né, o seu aluno a escrever, já que é uma atividade acadêmica tão importante para o desenvolvimento dele. Né, Maria, você trouxe aí na sua introdução, na sua fala, né? Passa, né? Hoje os estudantes brasileiros estão demonstrando bastante dificuldades, não sei nem se são dificuldades, né, de aprendizagem, ou até mesmo falta da solicitação correta para que eles possam se desenvolver, né? Então, e isso que é tão importante, então, para o processo de aprendizagem dele, como que a gente pode motivar, né? Como que a gente pode convidar, como que a gente pode trazer, então, né, um motor para isso, né? Já diz Piaget, me corrige, Maria, se eu estou errada, né? A afetividade é o motor do conhecimento, é isso mesmo?
É praticamente isso, assim, a afetividade. A hora que a pessoa se sente mobilizada por aquele desafio, ela vai. Ela consegue se equilibrar, desequilibrar e ela encara o desafio e cresce. Isso. Escrita é esse árduo desafio, né? É um trabalho que exige pesquisa, ampliação de repertório, conhecimento, leitura. Ela exige um outro tipo de relação com o conhecimento. É diferente do conhecimento matemático. Exige conhecimento lógico, no Uhum. entanto, ele é diferente daquele conhecimento matemático. Talvez por isso, muita gente, por exemplo, eu vejo muitas crianças que preferem, aí eu prefiro matemática do que português. É lógico, o tipo de sofrimento que a gente tem para escrever, né? Porque todo desequilíbrio é um sofrimento. É de uma ordem muito mais densa, muito mais sofrida, né? E a gente vê isso quando você vai fazer um texto, uma carta, você vai fazer um TCC. Uhum. Gente do céu, o TCC é um parto na vida da gente, ou pior do que isso. Aí você decide fazer o mestrado. Quando você faz o mestrado, você fala, meu Deus, não sei nada de escrita. Imagine a criança que não tem a mesma experiência de vida que você tem. Imagine um aluno de 14 anos que vai fazer um vestibulinho e ele precisa fazer uma redação dissertativa. Vestibulinho é 14 anos, eu não estou falando de faculdade, e mesmo assim é pouco. E ele vai ler 2 textos ou 3 textos a respeito do aborto, ou da separação, ou algum tema, que ele com 14 anos, o que sabe da amplidão desse tema? Olha como que é complicado, né? É um exemplo, assim, mais mesmo para dar um impacto do que exige a escrita da gente, de como é importante a leitura e uma série de outros procedimentos, um deles, que a Ivana mesmo falou na outra semana, que são as operações de pensamento, que a gente martela muito em cima disso. Bom, mas enfim, é isso mesmo. Falando de crianças, né? Então, de pessoas. Quer falar? Não, é que o meu caderno estava muito longe, aí eu tive que dar um Entendi. pulinho ali. Ó. Então, falando de crianças, no qual, de Fundamental 1, né, do qual eu quero entender melhor esse pensamento para poder, né, adentrar, né, dentro dessa produção. Então, a gente está falando, então, do quanto é importante, sempre é importante, né, mas essa escrita comunicativa, né, esse significado que se dá a toda a escrita, porque você bem disse, um adolescente que está no vestibulinho, ele já tem ali um objetivo da comunicação dele, mas a criança na idade de Fundamental 1, ali desenvolvendo as ideias, né, ela precisa, né, então, ser convidada, ser motivada a perceber que a escrita dela é importante, é um importante meio dela comunicar a ideia dela. Né? E esse é o grande desafio do qual a gente se propõe aqui, né? Do qual a gente se discute aqui. Então, e assim, nós estamos falando, Maria, é importante salientar que nós estamos falando a gente ainda não está falando de dificuldades ou desafios para produzir um bom texto, certo? Então, ainda não estamos falando disso. Nós estamos falando de oportunidades, né? E de motivações para que esse aluno possa, então, produzir espontaneamente, possa escrever, possa retomar as suas habilidades linguísticas, possa representar o seu pensamento ali, né? Para que aí a gente veja, então, quais são os desafios linguísticos que ele apresenta, para que ele possa produzir cada vez, né? Cada vez dentro, né, da boa comunicação, né, das normas de comunicação que a gente tem, né, das normas da língua que a gente tem, que isso é importante também, né, mas nós não estamos falando, assim, de dificuldades, aí o aluno que tem dificuldade, a criança, nós estamos falando de colocá-lo para escrever,
né? Nós estamos falando de motivá-lo a reproduzir a representar o seu pensamento através da escrita, né? E sempre da melhor forma. Então, e aí, o que eu gostaria de destacar, né? Eu quero pegar uma carona num comentário aqui da Carol, que ela fala que a Katia Braiklin aborda muito bem essas operações das produções de texto, né? O planejamento da escrita, o contexto de produção, planejamento de enredo, seja ele de autoria, personagem, enfim, né? E aí, Carol, e todos vocês, qual é a intencionalidade do professor? De parar mesmo e analisar aquela proposta para saber que tipo de desafio ele vai dar. Porque às vezes a gente também erra. Você, com uma ou duas palavras aqui, compromete totalmente a sua proposta de redação. Mas, enfim, você precisa olhar, pensar naquilo que você vai querer desenvolver e depois que a criança escrever, você precisa ver se realmente todas, aí vem a avaliação diagnóstica, antes mesmo de dar qualquer nota, mas ela conseguiu atingir os objetivos? Ah, não, ninguém atingiu. Se ninguém atingiu o objetivo, o problema é a proposta. Uhum. Às vezes a gente acha que é uma coisa e é outra. Então, se o professor não fizer essa reflexão crítica, né, em relação à sua intencionalidade pedagógica, aquilo que ele queria, aquilo que ele alcançou, ele não consegue ver depois e nem elaborar outras propostas que a criança consiga alcançar os objetivos na produção de texto. Mas é exatamente isso. Então, ver, então, né, apresentando essas propostas, né, como que esses alunos se desenvolveram dentro dela para aí sim abrir outras ramificações. É exatamente isso, Maria. Né, outras ramificações dentro da área linguística que precisam ser trabalhadas. E é legal isso, porque isso vale para qualquer nível de escrita. Né, para qualquer nível que a criança esteja desenvolvendo ali, né, e escrevendo as suas ideias. Tem questão aí, Maria? Eu estou procurando, se tiver eu te aviso. Então tá bom. Bom, então é importante a gente colocar isso, né, que a gente... nós estamos falando, então, de propostas, né, que convidem os nossos alunos a produzir, né, que motivem, que façam eles se envolver, né, a importância deles se sentirem afetados por essas propostas, né, porque eu falo assim, até por experiência, quando eles se sentem afetados, quando eles, né, se sentem motivados, né, eles se dedicam, querem, né, ter uma participação efetiva dentro da própria produção, né, se animam em falar das próprias ideias e daquilo que estão pensando sobre o próprio texto, né, e vão contribuindo com o grupo e falando das ideias. Então, essa é a grande questão que a gente está trazendo aqui. Então, aí eu queria falar de outras propostas, Maria, que a gente pode, né, se inspirar e pode trazer. São propostas que até mesmo nesse formato online, né, eu propus, né, aos meus alunos e que deu bastante certo. Inclusive, hoje, eu estava lendo sobre um pesquisador da área da tecnologia, né, e ele falando o quanto esse tipo de interação remota que nós estamos tendo agora, ela vai se estender porque a gente viu que é possível muitas coisas nesse meio, né, Maria? Só que eu achei muito interessante que ele falou, que serve para nós educadores, é que o seguinte, esse tipo de interação, que não é física, né? Ela não é tridimensional, ela não é física, ela precisa ter muito menos exposição e muito mais interação, né? Então, que a gente use esses meios para interagir, para trocar ideias. E nisso eu fiquei muito feliz, porque nesse período de aula remota, né, a gente já faz isso,
no contexto físico da coisa, de remoto é um desafio muito grande, porque passa pelas dificuldades instrumentais da internet, né? E às vezes as crianças não conseguem, né, ainda se... Mas eu me desafio, né? Sempre coloco com paciência e vou colocando, não, se isso dessa forma não dá certo, a gente volta para onde a gente estava e a gente vai em outro dia. E nisso eu vou falar para vocês das propostas de produção de texto em grupo, que foi uma das questões, né, da Carol, né, sobre alguns tipos de propostas que estão presentes em alguns materiais, né? E uma das questões, então, as propostas Desculpa, especificamente, a Carol faz um comentário sobre o ler e escrever, né? Deixa eu colocar, né? Que ela coloca sobre as reescritas de textos, as escritas coletivas, as reescritas com mudança de final, ou a produção de autoria de final desconhecido, são propostas trazidas para o Ler e Escrever do Estado de São Paulo. E esse material presume uma abordagem gradual, entre aspas, de dificuldades, que é exatamente isso que a Carol coloca. Sempre começando com produção oral, coletiva, e o professor escrita, e depois vai fazendo em duplas, e depois até propor ao individual, né? E só estou tomando isso porque também, Carol, eu acho que é uma dúvida de muita gente, né? A Ivana vai retomar isso e, junto, ela também vai comentar a respeito dessa questão de como motivar um aluno, como encantá-los, mesmo que o material seja apostilado, eu preciso olhar para aquele material e o que é que eu posso fazer para envolver a criança, porque é o que nós temos, tá? Então, nós vamos fazer esse comentário em relação. A gente já começou essa resposta em função da intencionalidade pedagógica, da dificuldade, de como a gente tem que entender como que a criança está entendendo e compreendendo a proposta da escrita e como ela está desenvolvendo, e pensar que para chegar num bom leitor, naqueles objetivos que tem, tanto no ler e escrever, na BNCC, quando a gente pega as avaliações do SARESP, do IDEB, que a gente vai lá nos descritores, ver quais são as dificuldades daquele descritor que a criança não está alcançando, é justamente para saber, né, essa é uma parte é justamente para saber que tipo de intervenção eu preciso. Eu preciso retomar a escrita coletiva com alguns alunos ou com a classe toda? Eu preciso retomar o trabalho em dupla? Eu preciso dar mais segurança para essas crianças, por isso elas vão mudar o final? Só mudar o final? Porque se eu simplesmente dou para mudar o final e a dificuldade delas é de outra ordem, as avaliações externas, elas ajudam muito nesse sentido, de mapear e mostrar os caminhos que a gente está percorrendo com os alunos, e às vezes a gente está falhando sem perceber. Isso já aconteceu, e elas mostram, elas sinalizam, tem alguma coisa errada ali, aí você pega, vai lá no planejamento, verifica, sabe que descritor é esse, se você não entende, você inferniza todo mundo da sua escola, coordenador, diretor, seja quem for, porque alguém tem que te explicar aonde quer chegar aquele descritor, porque você, enquanto professor, também às vezes tem as suas dúvidas. Então, de uma maneira técnica, né, nós precisamos nos munir das informações que nós temos. Isso no macro. Agora vem a Ivana. Mas e aí, não, é muito bacana isso, Maria, por quê? Porque justamente são essas intervenções, né, que a gente tem, são estratégias que a gente tem que ter para poder realmente dar, né, as condições para que o aluno consiga produzir. Então, olha só, no 5º ano, professor ainda é escriba,
Em textos coletivos, sim. Eu quero dar um exemplo, Maria. Um exemplo muito, assim, vivo, sabe, para os alunos. Como a gente veio falando semana passada, que as propostas tem que ter um contexto afetivo, tem que ter um contexto dentro de pesquisa, tem que ter um contexto significativo, e isso a gente ainda está nessa linha de pensamento, né? Então, continua isso. Então, olha um exemplo de proposta de texto coletivo, que eu achei muito significativo para os alunos, né? Uma das questões que a gente, né, estuda dentro do projeto que a gente falou semana passada, de educação para o consumo, do qual eles trabalham para poder pagar a própria viagem de formatura, uma das coisas que a gente estuda, que a gente é convidada a estudar, é sobre pesquisa, sobre o trabalho do pesquisador, sobre por que é importante, né, esse trabalho do pesquisador, o que é a pesquisa, né? O que a pesquisa mostra para a gente? E aí a gente fez lá uma discussão, Maria, né? Desde a discussão inicial até o trabalho final, foram uns 3 dias. Mas, eles fizeram um mapa mental, onde eles colocaram, antes de tudo, as ideias que eles tinham sobre pesquisa, mapa de ideias. Que isso também é uma estratégia muito, muito rica para que eles consigam produzir um texto. Depois eu vou falar de um que eles produziram a partir do que foi o mapa mental, né? Mas, o que eles colocaram? Que a pesquisa para eles é aprendizado, é descobertas, é sobre o mundo atual, é curiosidade, é fonte de dúvidas. Isso antes da gente fazer um trabalho sobre isso, né? Que amplia conhecimento. Então, olha só, esse mapa de ideias, né? Como foi importante para que eles retomassem, né? Fizessem uma retomada mental de tudo aquilo que eles já conheciam sobre o tema, né? E aí, como eles desenvolvem um trabalho, né? Vamos fazer uma pesquisa, então, né? Vamos ser um pesquisador, né? Sobre algum tema referente a trabalho, já que nós somos trabalhadores, né? Então, foi nesse contexto de envolvimento deles, né? Envolvendo eles. E aí, eles, então, isso coletivamente, então, mais uma vez eu reforço isso, uma construção coletiva entre alunos e professores. Vamos pesquisar se as pessoas que moram com a gente, se as pessoas que a gente conhece, se eles são felizes com o trabalho que escolheram, se eles estão bem, se eles têm bem-estar, né? E aí fizeram, a gente conversou sobre isso, eles, né, se encantaram com algumas descobertas em relação à família, de não pensar que o pai escolheria outra profissão, ou que o pai até tem outra profissão, mas que não exerce, né? E ao final de tudo isso, Maria, depois de uns 2 dias de discussão, 2 dias e meio, então vamos construir um texto coletivo, né, com toda essa pesquisa que a gente fez, com todo esse trabalho que a gente fez, a gente vai concluir com um texto coletivo. Quem foi escriba do texto coletivo? Fui eu. Pode ser outro aluno também, né? Mas fui eu. E aí, Maria, é muito importante esse movimento de escrita coletiva, né, em que todos são convidados a pensar, a dar sua ideia, e é muito, assim, interessante como eles vão se dedicando nessa escrita, até na qualidade das palavras usadas, né? É comum que eles me falem assim, Maria, olha só, essa palavra aqui repetiu, vamos trocá-la por outra, é muito comum nessa estratégia de escrita coletiva. Olha, essa ideia aqui, acho melhor trocar por isso. Aí o outro vem e concorda, o outro vem e dá outra ideia. Então, é de uma riqueza muito grande. Eu gostaria de ler esse texto coletivo do qual, então, eles desenvolveram, que eu acho bacana até para a gente discutir aqui, Maria. Então, depois de todo esse trabalho, é um texto curto, né? O texto coletivo do qual eles produziram, do qual os alunos produziram, se chama O Trabalho de um Pesquisador e Suas Conclusões, né? As pesquisas são meios importantes para analisar e descobrir o que se quer sobre alguma coisa, né? Aí você pensa assim, Maria, nossa, gente, para construir essa frase,
Imagina, né, uma sala discutindo para construir, exatamente, né? Síntese da ideia. A pesquisa realizada pelo 5º ano teve como tema a felicidade do trabalhador, que buscou saber o quanto os pais e familiares gostam do trabalho que fazem. Cada aluno entrevistou de 1 a 4 pessoas. As hipóteses levantadas, hipóteses foi uma palavra que eles aprenderam no processo de pesquisa, né? Que eles viram qual é para poder colocar. As hipóteses levantadas pelos alunos era de que a maioria dos entrevistados estavam felizes com o trabalho que fazem. 3 perguntas sobre o tema serviram para descobrir isso. Aí eu lembro do questionamento. A gente vai colocar pergunta? Não precisa colocar as perguntas, a gente só vai colocar os resultados. Mas olha a oportunidade de discutir, de pensar quais são as ideias que vão estar presentes nesse texto coletivo de conclusão, sabe? De retomar o que foi feito para ver o que foi importante, não só do que foi feito individualmente, mas retomar a discussão que a gente fez na socialização do que cada um fez para saber o que era importante. E aí conclui, as informações foram reunidas e contabilizadas, com isso foi concluído que as hipóteses estavam certas. No entanto, algumas surpresas aconteceram. Bastantes pessoas, apesar de felizes no trabalho, gostariam de trocar a profissão. Concluímos que a felicidade do trabalhador é um tema importante. Maria, agora olha só, como isso é uma construção, não é uma cópia, é uma construção coletiva de ideias, é uma finalização de um trabalho, certo? No qual, dentro dessa estratégia, o professor foi escriba, mas da discussão que os alunos desenvolveram. E para chegar nesse texto, gente, é realmente assim, é um processo, é o que eu falei, isso das ideias, fora a construção linguística. Olha, Ivana, eu acho melhor uma vírgula. E eles falam, porque já estão, né? Quanto mais a gente se coloca, se dispõe a fazer isso, mais eles vão, né? Se envolvendo, né? Tá faltando uma vírgula, acho que é melhor um ponto final, né? E aí eu vou lançando, por que é, dessa forma. Mas a construção, a oportunidade de pensar, né? Sobre... E isso eu vejo que é uma estratégia, Maria, que ajuda bastante depois na questão das propostas das produções individuais, o quanto eles ampliam, né? Tanto no repertório de ideias, quanto na maneira como eles vão apresentar as próprias ideias. Então, eu gosto bastante dessa estratégia também, viu, Carol? Do que o professor é escriba, mas é ali que tá, não é uma cópia, né? É uma discussão, é uma construção de ideias coletivas, né? Então, eu achei um exemplo muito, né? Tá bem fresquinho na minha memória, que faz pouco tempo, mas bem legal, né? Viu, Ivana? Deixa eu só dar um retorno para acho que é a Bruna Sordi, Sordi B. Eu posso estar errando o que é esse B, tá? Desculpa aí. Ela pergunta, mas, né, diante desse contexto, mesmo que essas propostas sejam graduais, né, veja, o ler e escrever, ele propõe propostas graduais, mas o que a Ivana fez com a turma dela também foi gradual. Quando você faz um mapa mental, faz o levantamento das ideias prévias, que o mapa mental é isso. Aí eles precisam fazer o trabalho em grupos pequenos. Eles estão compondo gradativamente uma ideia a respeito de um determinado tema, cujo a escrita ela só vai terminar, ela só vai ocorrer quando eles conseguirem coletar informações e organizar numa síntese. É assim, é complexo, mas é gradual. E eu tenho certeza que o ler e escrever, quando ele coloca essa questão gradual, é justamente para beneficiar todos os alunos.
Quando a Ivana for dar um texto para escrita individual, a partir dessa coletiva, com certeza ela não terá o mesmo desempenho de todos os alunos. Tem aluno que ele se recusa a escrever, gente. A criança não gosta de escrever de jeito nenhum. Aí, o que eu vou notar de progresso? Eu vou notar de progresso que ele colocou um título, uma frase de desenvolvimento, uma frase de introdução, uma de desenvolvimento, uma de conclusão. Sim. Ou aquilo que se propôs. E fechou. Então, ele fez aquela redaçãozinha, aquela deste tamaninho, mas estão lá os elementos. Você vai me dizer que esse aluno não foi beneficiado com todo esse processo gradual. Então, a gente precisa ter em mente que o fato de ser gradual não implica em segmentar e sistematizar de uma maneira arbitrária, pelo contrário, depende do quê? De novo, eu vou colocar do conhecimento que o professor tem a respeito de produção de texto. E se ele fizer aquilo no mecânico, aí, minha filha, pode ser a melhor proposta do mundo. Ele chutou o balde e o leite foi embora. O leite, a água e tudo que tinha lá dentro. É essa a reflexão que a gente quer trazer para todos vocês. Onde você quer chegar? Não tem problema ser gradual. Se eu sei discernir o que é efetivamente produção, como eles pensaram. Porque a gente pode fazer um passo a passo dessa redação aí, dessa proposta que a Ivana fez, e eu, tá, tchum, tchum, e ele vai cumprindo itens. Houve 2 dias para fazer isso? É lógico que 2 dias, poderia ser até mais. Aliás, foi mais, né? Porque eles estão desde o início do ano trabalhando com essa questão de trabalho, o que é trabalho, o que é dinheiro, o que é ganhar, porque faz parte do conteúdo. Isso a Ivana não colocou. Então, eles estão tendo uma referência para poder chegar e conseguir fazer uma síntese dessa qualidade para um 5º ano. Quer dizer, para mim é de boa qualidade, né? Então, veja, as coisas precisam ser observadas dentro de um contexto para a gente poder efetivamente avaliar se aquela criança teve ou não progresso. E se eu estou sendo coerente com o meu trabalho. Mas é bem importante colocar isso, Maria, porque é justamente isso, né? Essas estratégias, essas intervenções que a gente tem que procurar, sempre desenvolver, elas são importantes justamente porque elas dão essa oportunidade de individualmente também o aluno, ir com seus próprios desafios cognitivos, com seus próprios conflitos cognitivos e podendo se desenvolver. Eu lembro que semana passada nós falamos daquela proposta da carta da Dulcineia, né? E a carta-resposta da Dulcineia. E Maria, eu acho que eu conversei com você sobre isso. Em algumas outras propostas do gênero de carta pessoal, eu senti que eu ainda não tinha atingido todos os alunos, mesmo porque a gente sabe que muitas vezes a gente não consegue atingir 100% dos alunos, mas é importante a gente analisar para saber se o problema é a proposta, para saber onde é que a gente precisa, então, melhorar ali o nosso planejamento. Só que eu lembro especificamente de um aluno que na última proposta de carta pessoal, ele tinha feito de uma maneira, assim, muito empobrecida de ideias, seja em questão de estrutura, seja em questão de envolvimento. Então, o que ele apresentou para mim, eu falei, de alguma forma eu preciso ainda, intervir para que esse aluno desenvolva mais as ideias dele pela escrita. E aí, então, veio a proposta de novo da carta pessoal, mas com com essa roupagem dentro da imaginação de um personagem, respondendo uma carta pronta, uma carta que a gente discutiu, que a gente entrou dentro, para poder
né, saber realmente captar todos os sentimentos que estavam ali envolvidos, né? E ele foi um aluno, né, o mesmo aluno que na outra carta, né, não tinha se envolvido tanto, ele foi um aluno que ele se envolveu muito, Maria, dentro dessa proposta. Oralmente, ele já foi reproduzindo as ideias que ele teria. Não, eu quero responder dessa forma para o Dom Quixote, eu quero colocar esse, né, eu quero contrapor ele nesse ponto. E eu incentivando ele a produzir, que bacana, então coloca aí. Quando a carta dele chegou para mim, Maria, porque também é um dos desafios a gente nessa aula remota, né? A gente só vê mesmo depois que o aluno desenvolveu. Toda a estrutura de uma carta, Maria, estava ali. Toda a estrutura, ele não havia esquecido nada. Por quê? Porque ele sentiu mesmo dentro da proposta, né? E as respostas que ele deu para Dom Quixote eram respostas de 2 a 3 linhas. Outros alunos desenvolveram mais, mas eu sei que o processo que ele fez para poder desenvolver essas 2 ou 3 linhas de respostas coerentes à carta que havia sido apresentada, o quanto que para ele foi importante, para o desenvolvimento dele foi importante. Então, assim, é justamente isso, não é algo dentro de uma caixa, é algo gradual, algo que a gente vai, é uma estratégia um dia, uma estratégia outra, ele passa pelas estratégias de construções coletivas, ele passa pelas estratégias de construção em grupo, de construção individual, e a gente está justamente falando disso, né? Outra proposta que eu queria, Maria, apresentar, que eu achei muito bacana, que é a questão de uma construção em grupo, né? E assim, qual estratégia que eu venho, né, percebendo que vem dando bastante certo, né? Por exemplo, uma pesquisa em grupo, né? Não lança o tema, né? Não é o tema, mas questões norteadoras, sabe? Que façam eles, né, pensarem sobre o tema a partir dessas questões, mas a partir das questões eles discutirem para poder elaborar um texto. Isso aconteceu numa pesquisa que eles fizeram, foi muito bem legal, sobre a Mata Atlântica, que também estava dentro de um contexto, né? Então era uma pesquisa para que eles pudessem discutir e fazer em grupo, né? Então, pesquisa Mata Atlântica, para eu não lançar só o tema e ficar muito vago, então tinha lá 5 questões norteadoras, dos quais eles iam... Um pouquinho. Bárbara, você fez uma pergunta, eu acho que a Ivana, com esse exemplo agora que ela vai dar, ela consegue responder. Não necessariamente que não fica comprometido. O vocabulário a base do vocabulário da criança, ela não fica comprometida, porque ela sempre amplia, ela tem uma capacidade grande de conhecer outras coisas. Mas a experiência é fundamental. Então, esse exemplo vai te proporcionar uma visão melhor a respeito desse assunto. Desculpe, Ivane. Imagina, ótimo. Então, assim, lá 5 questões norteadoras que iam, né, Maria, ajudá-los a pensar, então, sobre isso. E aí isso ficou para que cada grupo, ou vocês vão pesquisar os grupos ao mesmo tempo as 5 questões, né? Ou vocês, cada um vai pesquisar, e isso ficou aberto aos grupos, cada um pesquisa uma, vocês vão discutir, ver quais são, o que é o principal da pesquisa de cada um, sobre cada uma das questões, e juntos vocês vão nesse processo de sintetizar as ideias e construir um texto juntos, em grupo. Deu muito certo também. Se eu tivesse lançado só o tema, façam lá, tema sobre a Mata Atlântica, né? Talvez, né? Eu acho, né? Pelo que eu vejo, muito vago também, sabe, Maria? Isso dá também, assim, muitas
né, muito espaço, muitas vezes, para que eles se desmotivem, por conta, né, até mesmo da idade que eles estão, mas ali essas questões norteadoras, elas foram muito importantes para que eles pudessem, então, se envolver dentro dessa proposta, que também estava contextualizada dentro de outro trabalho que eles já tinham desenvolvido, para poder fazer. Então, assim, também estratégias em grupo. Uma das coisas que a Carol colocou foi a questão da reescrita. É muito, tanto eu quanto professora, quanto lá no colégio, como eu disse, né, a gente discute bastante sobre isso. A reescrita, ela é algo muito também importante, ela é uma estratégia muito enriquecedora, né? Só que o que é legal você propor como um desafio também é você mudar a roupagem da reescrita. Como assim? Você vai reescrever a história, mas sobre a perspectiva, muitas vezes, de outro personagem, né? Então, Ivana, por favor, volta um pouquinho. É reescrever a história, cortou. mas sobre a perspectiva, sobre o olhar de outro personagem ou de outro narrador que não aquele que foi proposto, né? Então, mais uma vez, Maria, a estratégia da leitura, né, do qual você colocou aí, do quanto ela se faz importante nesse processo. Então, a reescrita, né, de uma obra, digamos assim, de uma obra literária, né, já existente, já trabalhada, já apresentada para os alunos, já colocada, já explorada, né, de diversos meios. Então, nós vamos reescrever essa história. Só que nós vamos reescrever essa história não sobre a ótica do narrador, mas a ótica daquele personagem que estava escondido. Já pensou? O que será que ele pensou sobre isso que aconteceu? Né? E às vezes, Maria, não só a história toda, mas um pedaço da história. Conte esse pedaço da história sob a ótica desse novo personagem. E isso já traz uma roupa, não só uma roupagem no sentido de motivação, mas isso já traz também, Maria, um conflito cognitivo novo para ele. Isso. Ele não vai só resumir, certo? Ele não vai só resumir para poder reescrever aquelas histórias, pegar só as partes principais. Não, ele vai se imaginar como outro personagem, né? O que foi, como que o outro personagem enxergou esse fato que foi apresentado, né? E isso é muito, né, muito bacana também. Então, a questão da mudança de personagem e também a mesma coisa, a mudança de final da história, né? A mudança de perspectiva. Eu só gostaria de lembrar que a história como um todo, ela é escrita e reescrita ao longo dos tempos, porque cada objeto, coisa nova, né, que a arqueologia traz para a história, muda completamente a perspectiva. E quando eu proponho isso, o aluno também precisa aprender a deixar tudo aquilo que ele construiu a respeito daquele assunto e reconstruir uma nova história, porque de repente ele está com um personagem que ele não gosta, mas ele precisa pensar tal como. É um exercício de raciocínio e de variável muito bom para eles. Por exemplo, né? Os meus alunos, a gente voltando agora, uma das propostas vai ser: a gente leu a narração da morte de Dom Quixote, que é a obra literária da qual nós estamos lendo. Eu vou convidá-los a contar a morte de Dom Quixote como Sancho Panza. Como que o amigo, lá o fiel escudeiro que teve ao lado dele o tempo todo, como que ele enxergou esse fato da história? Como que ele se sentiu, né, vendo lá o grande mestre dele, que viveu tantas aventuras, né, passando por aquele processo de sofrimento. E isso, né, então, é uma reescrita, mas com uma perspectiva nova, com uma roupagem nova, né, do qual ele vai, né, com certeza ali fazer um monte, né, de abstrações,
né, um monte de reflexão em cima de interpretação dentro da história para poder pensar como que ele vai contar esse fato sobre outro olhar, né, sobre outra visão. A pergunta da... Meu Deus, esqueci o nome da menina. Da Bárbara, é isso mesmo, você entendeu, tá? A questão da estratégia. E a Fabrina tá colocando, quando ela faz no primeiro ano, ele escreve muitas palavras erradas e eu mostro a escrita correta, solicito a reescrita, isso pode desmotivá-lo? Depende. Primeiro ano, é uma criança extremamente nova e eu preciso saber qual que é o objetivo do primeiro ano. Porque a correção, escrever ortograficamente correto, depende do nível de exigência que você tá, não é o objetivo do primeiro ano. Então a gente precisa retomar, né? Não sei te responder, pontualmente, a gente tem que trabalhar essa, né? Tá, mas qual é o contexto? Vamos lá, vamos pesquisar, é só você que aponta o que está errado, né? Por isso que é importante a correção coletiva do texto, a maneira como você faz a correção coletiva, você passa numa, olha que coisa arcaica, mas pode ser, escreve, coloca no retroprojetor, eles vão comentando, é de uma outra ordem. Uhum. Quando você fica detentora, é você que corrige, é você que fala que está errado, você não fez o aluno pensar, e só escrever mecanicamente a palavra 3 vezes para escrever certo, nem sempre isso vai dar certo. Especialmente nesse momento. E você quer que ele desenvolva a ideia ou você quer que ele escreva corretamente? Você quer que ele tenha estrutura de texto ou você quer um negócio bonitinho? Porque com 6 aninhos, coordenar tudo isso, 6, 7 aninhos, é difícil. Então, o que é que você quer com essa criança do primeiro ano? Vamos lá ver o que está preconizado como fundamental para ela. Ivana, eu vou te dar um susto. Faltam 7 minutos para acabar. Meu Deus. Não, mas tenho mais uma proposta só que eu gostaria. Mas pelo que a gente entende aí da pergunta da Bárbara, né? Pelo que a gente entende é justamente a questão da escrita espontânea nessa fase. Então você tem, né, que explorar ao máximo a escrita, mas sem ficar dando cópias e modelos, né, dela. Mas, né, na verdade, o processo de leitura ali também se faz muito valioso para que ele consiga construir a escrita. A leitura, o hábito da leitura, a apresentação da leitura, dos livros e tudo mais, né? Mas é justamente pensar nesse objetivo. Qual é o objetivo? Que ele construa a ideia dele através da escrita, estando no primeiro ano, ou que ele tenha uma escrita correta ortograficamente, né? Então, tem que se pensar nisso, né? Bom, e aí, Maria, até mesmo a última proposta que eu queria falar, que foi uma proposta muito rica também, né? Que até mesmo nesse meio de aulas online aconteceu, né? Foi eles transformarem fatos de um livro literário, né? Pegar um fato de um livro literário e transformar numa notícia, né? E ali veio também a proposta de transformar num telejornal, né? Então, assim, como ideia também, né? Então, como inspiração. Nós pegamos um fato do Dom Quixote, né? Que foi a renúncia do governo de Sancho Panza, né? Ele governou por uma semana o governo de Baratária, e eles foram, então, a proposta foi proposto a eles que eles transformassem isso numa notícia e depois num telejornal. Maria, o envolvimento dos alunos para que isso acontecesse também, né? Então, eles entraram dentro da história. É que é uma pena, mas a gente pode disponibilizar o link. Tem um dos vídeos
que estão no YouTube, né? E é uma pena que não dá para a gente mostrar aqui, mas eu acho que a gente pode disponibilizar. E aí vocês vendo esse trabalho de telejornal, onde eles estão, cada um dentro de um personagem, noticiando, entendeu? Um fato dentro do livro que eles leram, e assim a gente consegue entender a riqueza que foi para que chegasse nisso e a construção linguística para que isso pudesse ocorrer, né? E isso tanto dessa representação da língua oral, da língua escrita também, porque eles escreveram, eles viram as falas dele, viram quais eram os principais dados que precisavam estar esclarecidos. Então, se imaginar, eu falo assim, eles até incrementaram a história, né, colocaram assim, criaram situações na história coerentes, muito coerentes dentro delas, que deu oportunidade para que eles interpretassem bem e também que eles pudessem passar por todos lá os processos de pensamento para poder desenvolver a comunicação deles, tanto pela escrita quanto a comunicação oral também. Então, acho que eu queria depois deixar esse link. É uma pena que não dá para mostrar aqui. Mas olha só, eu peguei também algo dentro de uma história literária, Maria, e propus dentro disso. Também não deixa de ser um tipo de reescrita, certo? Só que você vai reescrever esse fato noticiando ele como uma notícia, né? Não vai ser só você pegar ele ali e resumir, pegar os dados principais. Então, também é um tipo, né, novo, do qual o envolvimento também acaba sendo bem abrangente com os alunos, né? E depois acho que é legal a gente deixar disponibilizado para que eles possam assistir. Você pode passar para mim que eu consigo, acho que pôr na descrição do YouTube ou desse. Vamos ver se eu consigo pôr na descrição desse vídeo quando eu postar. Bom, eu queria agradecer o José Mário, que ele fez observações muito pertinentes aí a respeito da construção coletiva de texto. Você tem razão, sim, a questão da ortografia tem a vida escolar inteira. Eu quero rapidamente falar, eu tenho 2 meninos, 2 filhos, que já são homens agora, né? E que foram alfabetizados pela mesma professora. E não são gêmeos, tem um pouco de diferença de idade. Um deles nunca escreveu errado. O outro, só minha mãe santa de Deus sabe, ele foi corrigir os seus erros de português quando ele se viu frente ao vestibulinho, depois ao vestibular, e aí ele tomou jeito e começou a escrever certo. Mas, gente, é assim, só para vocês, só que a estrutura de texto tá lá, tá corrigida. A gente não atinge todas as crianças do mesmo jeito que a gente quer. Eu vi isso na educação deles. E nós que temos 30 alunos, 40 alunos na sala, é a mesma coisa. Vou falar rapidinho, um beijão para todos e deixo as últimas palavras para a Ivana, porque vai acabar o tempo. Muito obrigada. Bom, mas aí, assim, até obrigada também, assim, por todas as dúvidas aí que vocês colocaram, todas as observações. Mas, assim, justamente aqui a gente propôs a discutir sobre isso, né? Sobre como desenvolver as ideias por meio da escrita. Mas isso, gente, ainda, né, não garante um texto de boa qualidade. A gente ainda tem que passar por outros, né? Por outras intervenções, né, que vá colocar a questão da estrutura, que isso é importante, do tipo de texto que é pedido, a questão da linguagem, que passa pelas normas da escrita, né, da gramática, e tudo mais, a questão da coesão, das ideias claras, né, dentro de cada pedaço do meu texto, né, e uma grande questão que eu acho que pega bastante, né, na produção de texto, que é a coerência, né? O quanto isso está coerente, né, com a proposta, com aquilo que pede, o quanto aquilo que eu desenvolvi está coerente. Então, isso é outra coisa, mas aqui a gente falou de como a gente pode incentivar eles a mostrar para a gente as ideias deles através da escrita. Não é isso, Maria?
É isso mesmo. Gente, Ivana, muito obrigada, gente. Muito obrigada. E até a próxima live. Falou? Se precisar de mais, é só pedir. Beijo para todos. Um beijo, obrigada.